Nesse vídeo você vai aprender tudo o que precisa saber sobre lipedema. O lipedema é um distúrbio do tecido adiposo, gorduroso subcutâneo e afeta cerca de 11% de todas as mulheres atualmente, mas a sua incidência tem aumentado vertiginosamente nas últimas décadas. Ele é caracterizado por um acúmulo desproporcional na gordura, principalmente nos membros inferiores, mas também pode ocorrer nos membros superiores. Está associado a edema, comprometimento progressivo da mobilidade e dor. Apesar da sua alta prevalência, a doença ainda é subdiagnosticada e frequentemente o lipedema é confundido com obesidade ou mesmo com linfedema, que é outra patologia. Mas o que diferencia o lipedema de outras condições é a resistência do tecido adiposo à perda de gordura, mesmo em condições de restrição calórica. E além disso, a sensibilidade dolorosa ao toque e também a característica de inflamação crônica e proliferação de vasos, causando uma microangiopatia. A fisiopatologia do lipedema está relacionada a fatores hormonais, genéticos e também metabólicos, e o hormônio estrogênio é um dos principais protagonistas neste processo. A sinalização estrogênica do metabolismo dos lipídios ocorre principalmente através da ativação de receptores nucleares de estrogênio, como o receptor de estrogênio alfa e o receptor de estrogênio beta, que afetam a homeostase do tecido adiposo. O receptor de estrogênio alfa, ele é responsável pela lipólise, pela queima de gordura. Já os receptores de estrogênio beta são responsáveis pela lipogênese e por isso essa desproporção entre estímulo do receptor beta em relação ao receptor alfa pode levar a um desequilíbrio daquele tecido adiposo, fazendo com que haja então uma prevalência da lipogênese, da produção de gordura localmente. Essa hiperestimulação do tecido e dos receptores de estrogênio beta muitas vezes estão relacionados a fatores ambientais, como por exemplo a exposição a xenoestrógenos, presentes em maquiagens, produtos de higiene, embalagens plásticas, até mesmo em gomas de mascar, produtos de utensílios domésticos, como panelas, por exemplo, aquelas antiaderentes. Tudo isso pode aumentar a exposição a microplásticos, xenoestrógenos, principalmente bisfenol, garrafas plásticas também. E além disso, podemos ter também uma estimulação de enzimas que convertem androgênios, como a testosterona, em estrogênios e estimulam paralelamente a produção, então, e o hiperestrogenismo. Essa enzima, chamada aromatase, ela pode ser hiperestimulada por pesticidas, por exemplo, e herbicidas, como atrazina, glifosato, ou mesmo outros produtos químicos derivados do petróleo, presentes em fragrâncias, outros produtos que nós temos contato, produtos de higiene, produtos de limpeza da casa, que nós temos contatos diariamente. Ou seja, uma guerra química contra o nosso corpo, principalmente nas últimas décadas, que faz com que a gente crie um ambiente de hiperestrogenismo e desregulação na ativação de receptores estrogênicos no nosso corpo. E as mulheres, como têm mais desses receptores, estão mais predispostas à ocorrência do lipedema. Além das questões hormonais, os polimorfismos genéticos também desempenham um papel que eu diria crucial, tanto na predisposição quanto na progressão do lipedema, pois influenciam diretamente na sinalização hormonal, na adipogênese, que é a formação de gordura, na resposta também inflamatória e também na angiogênese. Todos esses fatores determinantes para essa expansão anômala do tecido adiposo. Dentre todos os genes já estudados que têm algum tipo de relação com o lipedema, e são muitos, eu vou destacar aqui para vocês alguns deles que eu julgo os principais. O principal deles, na minha opinião, é o PPR-gama, que modula a expressão do tecido adiposo, o de estrogênio, que é o ESR1, temos também o HIF1A, o VEGF-A, que é responsável pela angiogênese, e também o gene responsável pela adiponectina. Todos esses genes estão envolvidos na regulação tanto do metabolismo dos lipídios e também do metabolismo vascular.
PPR-gama, que eu falei para vocês, é o gene que codifica o receptor gama ativado pelo proliferador de peroxissomo. Esse nome grande representa esse receptor que, junto com o receptor retinoide X, o seu polimorfismo pode levar a uma maior ativação de fatores de transcrição. E isso promove uma inibição excessiva dos pré-adipócitos em adipócitos maduros. Isso faz com que haja um acúmulo excessivo dos tecidos de gordura, lipídios, né? Então haja com que faça um acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo, aumentando a resistência à insulina, e esse estímulo crônico é uma das principais características do lipedema, ou seja, você não para de acumular gordura naqueles tecidos. Já o receptor de estrogênio, o ESR1, que codifica o receptor de estrogênio alfa, o seu polimorfismo pode fazer com que esse receptor não funcione adequadamente. Lembre que esse receptor ele é responsável pela lipólise e pode então alterar a sensibilidade tecidual ao próprio estrogênio, resultando numa predisposição maior, uma prevalência dos receptores de estrogênio beta, que vai levar a uma deposição das gorduras nestas áreas classicamente afetadas pelo lipedema. E além disso, modular a expressão de outros genes relacionados, por exemplo, à angiogênese, que é a proliferação desordenada de vasos sanguíneos. Aí você vai ter junto o gene HIF1A, que ele é essencial para resposta celular a, por exemplo, a hipóxia, ausência de oxigênio. Essa resposta inadequada à hipóxia pode fazer com que esse gene, então, faça uma predisposição a aumentar fatores transcricionais de angiogênese, proliferação de vasos sanguíneos. E isso vai fazer com que haja uma hiperexpressão de fatores de crescimento endotelial, como, por exemplo, o VEGF-A, que vai fazer com que haja uma proliferação de vasos, aumentando, então, a angiogênese e de forma descontrolada, causando aumento da inflamação e da permeabilidade vascular e capilar daquela região, característica do lipedema. Isso vai gerar o quê? Aumento da lipólise, aumento dos vasos sanguíneos, inflamação, retenção hídrica e dor no local. Entenda como isso é complexo, esses polimorfismos, uma vez existentes, e muitas vezes eles podem estar existentes em conjunto, podem fazer com que a gente tenha uma dificuldade maior em manejar esse lipedema e reduzir a eficiência, muitas vezes, de tratamentos que nós vamos implementar com nossos pacientes. Além disso, nós temos o gene da adiponectina. A adiponectina é uma adipocina que é responsável pela melhora do metabolismo da gordura. Ele melhora a ação da insulina na gordura, efetivando então os processos de lipólise. Ele faz com que a gente faça o browning, ou seja, o escurecimento da gordura. A adiponectina, ela é muito importante. Ela é uma adipocina fundamental para o metabolismo das gorduras. E polimorfismos no gene da adiponectina vão causar desregulações nesse processo e vão piorar também o manejo do lipedema. Então, a presença desses polimorfismos, de alterações hormonais e, finalmente, de um ambiente metabólico desregulado, muitas vezes por uma dieta inadequada, rica em ultraprocessados, rico em óleos inflamatórios, que também são os óleos de cozinha, que são uma proporção muito grande de ômega 6 em relação ao ômega 3, que vão causar todo esse ambiente responsável e necessário para a formação do lipedema. Então, gente, exatamente essa combinação de polimorfismos genéticos, alterações hormonais por diversas razões e também, principalmente, a um ambiente metabólico doentio dos dias atuais, distantes do ciclo original, ou seja, alimentação de ultraprocessados, ricos em óleos vegetais e sementes que têm alta concentração de ômega 6, que são altamente inflamatórios, farináceos, açúcares, tudo isso junto vai nos afastar do nosso ambiente original, do ciclo original, está no cerne, na origem dessa epidemia de lipedema que nós estamos vivenciando hoje com casos gravíssimos. E exatamente essa combinação que dificulta muitas vezes o tratamento. E exatamente por isso que nós precisamos atuar em diferentes frentes. Quem não atuar nessas diferentes frentes não vai ter resultados adequados no tratamento do lipedema.
Então, a ação do lipedema ela vai ter que atuar como anti-inflamatória, né? E para isso nós vamos usar de manejos ambientais, ou seja, atuar dentro do ambiente da vida daquele paciente, consertando a sua dieta, os seus hábitos, a atividade física é muito importante, né? A exposição ao sol é muito importante, mas também na regulação hormonal dessas pacientes. Nós temos que atuar também tentando inibir, e nós podemos, através da epigenética, silenciar estes polimorfismos, tá? Para conseguir um manejo adequado. Para isso nós vamos utilizar de diversos suplementos, que são anti-inflamatórios, antioxidantes, certo? Que vão atuar em forma conjunta com modulação dos hábitos, com equilíbrio hormonal no tratamento adequado para o lipedema. Se você não fizer e abordar essa ampla gama de causas de uma forma multidisciplinar, provavelmente o resultado do tratamento vai ser muito fraco e você vai se decepcionar. Nós podemos ainda utilizar tecnologias que nós dispomos, lá no Instituto Burman Bass, por exemplo, nós dispomos de diversas tecnologias importantíssimas como adjuvantes no tratamento do lipedema. Então, unir a medicina personalizada, que vai atuar em todos esses fatores com tecnologia de ponta, é, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa para o tratamento dos pacientes com lipedema. Espero que vocês tenham compreendido a complexidade dessa doença e a abordagem multidisciplinar através de uma visão integral do paciente é, sem dúvida nenhuma, a chave para o controle e o manejo da doença, porque ela não tem cura, mas ela pode sim ser controlada e muito, muito, muito melhorada.